Pois é, revisitei um livro antigo do Philip Yancey. Queria dividir um texto bíblico com você e algumas ideias deste autor, que é um dos meus preferidos. Evangelho de João, capítulo 9. Queria que você tivesse paciência, porque eu quero ler o texto quase que integralmente. Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso acontecera para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, levantou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: O homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levantaram os fariseus o homem que fora cego. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, e aqui eu queria que você grifasse: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz a respeito? Que diz você a respeito dele? Foram os meus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele a idade perguntem a ele a idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. A gente pode ficar por aqui. Quero te convidar à oração. Ó Deus, que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. E que, pelo poder do Teu Espírito, a exposição desse texto bíblico possa trazer iluminação para o nosso coração. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Eu convivi com um rapaz que perdera a visão. Eu não sei como é uma tragédia de perder a visão. Não consigo imaginar o que passa no coração de alguém. Eu sei que ele era um rapaz bastante acomodado antes de perder a visão. Ele saía pouco de casa, gostava muito de computadores, de videogame, mas era bastante acomodado. E ele tinha cerca de 24 anos. E depois que ele perdeu a visão,
primeiro lugar, ele passou por um luto terrível. Eu não consigo imaginar o que ele viveu. Mas foi muito interessante, porque ele se readaptou. Ele retomou a sua vida. Ele descobriu programas de computador para fazer a leitura para ele. E aí ele foi fazer faculdade. Foi fazer faculdade de Direito. Ele se envolveu com o Instituto Dorina do Will. Não sei quantos de vocês conhecem. É um instituto especial para cegos em São Paulo. Participou de concurso de poesia. Venceu o concurso de poesia. Acho que está se formando. Que interessante, não? Eu era cego e agora vejo. Tem quem possa ver e estar cego. Porque é um pouco sobre isso que esse texto fala. Esse texto trata sobre uma espécie de ambiguidade. De alguém que nascera cego e via, mas de gente que se dizia ver e estava cego. É muito interessante. Se a gente for perceber todas as nuances do texto, eu quero tentar expor para vocês, porque os fariseus acreditavam que eles podiam ver plenamente. E eles não conseguiam perceber todos os sinais messiânicos de Jesus. E Jesus estava revelando o espírito da lei. E Jesus era alguém plenamente amoroso, plenamente gentil. E Jesus acabara de fazer um milagre que estava descrito na lei dos próprios fariseus, que era somente o Cristo que podia fazer, porque nunca antes alguém tinha curado um cego de nascença, justamente porque na crença dos fariseus e dos saduceus, era alguém amaldiçoado. E Jesus na frente deles cura. E eles estão onde com o seu raciocínio? Mas ele curou no sábado. Sabe, gente, eu acho que existe algo no coração humano. E eu não acho que é só no coração dos fariseus e dos saduceus. Existe algo no coração humano que cega a nossa capacidade de ver a Deus, que é o nosso orgulho, a nossa prepotência. Mas, se nós fizéssemos uma enquete aqui, quantos de vocês é orgulhoso? Talvez a gente faz por humor, por graça. Mas quando, diante dos problemas, nós buscamos em primeiro lugar resolver do nosso jeito, sem ouvir a Deus, você concorda comigo que isso é um tipo de orgulho? Isso é um tipo de arrogância? Isso é um tipo de prepotência? Mas nós somos assim. Porque diante da dor a gente quer dar um jeito. Eu fui criado com uma frase que ecoou durante toda a minha adolescência: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Homem não chora. Homem acorda, vai e faz o que tem que fazer. Isso me tornou alguém forte, mas me tornou alguém orgulhoso. Você quer saber se você é orgulhoso? Como você é quando alguém tenta te ajudar? Você aceita a ajuda? O Didi, ele faz a segunda voz. A gente combinou. O Espírito Santo revelou. Tem um Wi-Fi aqui ligado entre eu e o Didi. Então eu já falo e ele vai fazendo a segunda voz na pregação. A única pregação que abre vozes é aqui na Inova. Mas é sobre isso, gente. É por isso que a nossa geração, ela é uma geração que ora tão pouco. Eu me lembro, meu avô tinha acabado de perder minha avó. Casamento de... esqueci, muitos anos. E aí eu me converti no velório da minha avó, comecei a frequentar a casa do meu avô. E o meu avô quebrantado, ele era um pastor. Ele não era dos pastores mais legais, mais simpáticos, mais instruídos. Mas quando ele não estava bem, você via o escritóriozinho dele fechado e o clamor. E o clamor. E o clamor. E meu avô sempre foi essa pessoa de oração. Sempre foi essa pessoa de: eu quero te ouvir, Deus. Porque a gente pode orar quando a dor vem, mas a gente pode orar para ouvir
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez seja isso que Paulo fala em Romanos, sobre entregar os nossos corpos, que seria melhor, a melhor tradução: entregue a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregue um culto. Não molde o seu pensamento, não molde o seu coração, suas emoções pela sapiência, pela sabedoria deste mundo. Antes, permitam-se ter os seus pensamentos renovados, para que possam experimentar boa e agradável vontade de Deus. Então, de verdade, todos nós conhecemos, e aqui eu quero colocar uma estaca muito importante sobre o pensamento da Inova. Acho extremamente equivocado quando as pessoas falam que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, porque são textos fora de contexto. O que a gente tem é que, depois de Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por sua causa. No capítulo 8 de Romanos fala que a criação, eu já citei esse texto, sofre como em dores de parto, aguardando a redenção. Por isso todos nós sofremos. Por isso existem explicações que ultrapassam a nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender toda a dor. Nós não conseguimos compreender todas as dimensões que foram abertas a partir do pecado. O pecado trouxe um abalo cósmico, um abalo sísmico. Então, eu não acho, por exemplo, que todo câncer que acontece é porque é da vontade de Deus, e quando você recebe esse diagnóstico é porque Deus já tinha predestinado você. Não é sobre isso. É sobre Deus se revelando em meio a um caos que foi criado a partir do pecado em Gênesis capítulo 3. Mas o caos é tremendo. E ele diz: um dia nós vamos... Aliás, a nível teológico, acho importante que entre a teologia de muitos, a gente fica com a teologia do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8. Só para colocar uma estaca na nossa teologia. Considero que os nossos sofrimentos atuais, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Eu poderia continuar a leitura, mas isso aqui já diz muito. Então, o caos, ele foi instaurado. Se você for me perguntar assim, mas se Deus existe, o que aconteceu na Venezuela? Acabei de descrever para você o que aconteceu na Venezuela. E do mesmo jeito que eu posso descrever o que aconteceu na Venezuela, a partir desse texto, eu posso descrever que algumas coisas da nossa vida são descritas a partir disso. São descritas a partir disso. Como pode eu, como pastor, orar por alguém e perceber a cura de alguém e de repente minha mãe morrer da mesma forma que aquela pessoa foi curada? O que me levou a ficar de mal com Deus por muito tempo e falar assim: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que existem alguns propósitos que são maiores do que a nossa compreensão. E quando Deus encerrou a sua relação com minha mãe, Ele a levou porque Ele tinha que levar. Interessante. Acho como a velhice nos traz sabedoria, né? Ontem eu encontrei com meu pai. Ele se parece muito pouco com aquele senhor que eu conheci na minha juventude. E aí eu perguntei, não, foi a Mayra que perguntou: mas o senhor está bem? Como é que está a sua saúde? E aí ele disse: estou bem.
Aí a mulher dele começou a falar por ele, assim, um monte de coisa que ele tem, tudo, negócio, um cisto, não sei o que vai ter que... Ele falou, mas não tem diagnóstico nenhum. Daí, Mayra, mulheres, né? Mulheres. Elas querem controlar. Elas controlam as nossas falas. Elas falam antes que a gente possa falar. Mas o senhor tem que pensar nas pessoas, o senhor tem que pensar não sei o quê. Aí ele disse assim, quando a hora chegar, ela vai chegar e vai chegar para todos nós. E é muito interessante você pensar nisso, né? Então, na verdade, dor e sofrimento não estão relacionados à morte. Porque, a não ser que Cristo volte, enquanto você estiver vivo, todos nós vamos passar pela experiência da morte. A questão é o que acontece nesse intervalo. A morte em si não é o sofrimento, mas é como a gente vive as experiências em meio ao sofrimento. É como a gente precisa lidar com quem já se foi, estando aqui. Mas olha, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a voz do diabo ecoa. Às vezes é a voz do diabo literalmente. Às vezes é aqui dentro da nossa cabeça. Às vezes é igual os amigos de Jó, aparece gente para nos perguntar mesmo. Você não falou que Deus existe? Você não falou que Deus é bom? E aí, tem alguns diabos que estão dentro da igreja. Isso aí é pecado. Isso é pecado. Isso aí é falta de fé. Ora, como a gente pode ouvir ainda, neste tempo, alguém falando que é pecado ou falta de fé, se no texto que a gente acaba de ler, as pessoas questionam ao Cristo: quem pecou, ele ou seus pais? E o que Jesus responde? Nem ele e nem os seus pais pecaram. Então, o sofrimento não é facilmente explicável na nossa lógica. Isso aí foi porque, eu já sei. Isso aí é porque você divorciou. Eu sabia. Tá vendo? Não, isso aí é porque você não cuidou do seu filho. Por isso que está acontecendo isso na sua família. É sutil. E a gente é permeado de culpa de todos os jeitos, de todos os lados. Isso aí é você... Esse pastor aí não é consagrado o suficiente, porque se ele fosse consagrado o suficiente, esse tipo de coisa não acontecia com ele não. Ué, mas e Jó? Quem compreende o texto de Jó? Aliás, todos os capítulos de Jó, e eles são resumidos nessa questão. Por que Jó está sofrendo? E os amigos de Jó representam essas muitas vozes que ecoam na nossa cabeça e no nosso coração. Nem ele e nem os seus pais. O Philip Yancey conta a história de Paul Brandt. Ele é um médico cirurgião e ele trabalha com pessoas acometidas de hanseníase. E aí, ele conversando com o Philip Yancey, ele explica algo interessante, porque quando a gente pensa em hanseníase, a primeira coisa que vem no nosso coração é a perda de pedaços, ou a perda da sensibilidade. Ele diz que a primeira coisa que acontece com quem tem a enfermidade da hanseníase é que perde a dor. A pessoa deixa de sentir dor. E aí o Paul Brandt vai explicar para ele a importância da dor. Porque ele vai explicando o seguinte, que quem não vive a experiência da dor, vai passar a ter menos sensibilidade, e ele vai colocar os seus próprios órgãos em perigo. Então, se você mexe com algo, e você tem a dor te alerta. Mas se você não tem dor, você não tem esse alerta. Você não passa pelo processo. Então ele fala sobre a importância da dor. Mas, pasmem, se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que nunca a gente consumiu na história humana tantos analgésicos. E não é só porque
Hoje nós temos sendo produzido isso, porque a gente já produz analgésicos há muito tempo. A questão é que nós fugimos da dor. Em muitas civilizações, a dor, ela não é que ela era apreciada, mas ela era respeitada por meio daquilo que ela produzia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai nos dizer que nós teríamos grande alegria ou contentamento em passarmos por tribulações. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, ali no verso 3, ele vai falar: pois a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz fé, e a fé produz esperança. Então existe um processo por meio da dor, um processo por meio. Existe um processo. Agora eu queria destacar: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Quer dizer, o cego passa a ver, mas algumas pessoas simplesmente não conseguem ver. Então, no que diz respeito ao sofrimento, a minha oração nesta manhã por você, talvez por empatia humana, eu poderia orar dizendo: Deus, tira toda a dor. Deus, remove toda a dor. Eu, por ser humano tanto quanto você, eu poderia orar: Deus, tira esse sofrimento. Cura, Senhor. Porque é assim que a gente ora uns pelos outros. Cura, Senhor, liberta. Faz a tua obra. Mas aí eu me lembro do próprio texto que está em Romanos. Aliás, eu queria muito te convidar a ler o capítulo inteiro de Romanos, que fala que o Espírito Santo precisa nos guiar na oração, porque nós mesmos não sabemos orar como convém. O que significa que na nossa mentalidade a gente fala: Deus, cura, Deus, livra da dor, livra do sofrimento. E o texto de Romanos fala: nós nem sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece a mente do Espírito vai interceder pelos santos na vontade de Deus, porque a vontade de Deus talvez esteja sendo manifesta em meio ao sofrimento. E aí, nesse mesmo texto, na continuidade do texto, é que ele vai nos ensinar que a vontade de Deus vai sendo manifesta, e tudo corresponde para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí você fala: bom, agora então estou tranquilo, porque se tudo corresponde para o bem, então vai cair uma grande tempestade e a Inova não será abalada, porque tudo corresponde para o bem. Quantas aplicações eu já vi dessa forma? Todos cairão de moto, menos eu, porque tudo corresponde para o bem. Por que vocês riram? Não entendi. Eu estou falando sério com vocês? Eu diria a carta do contentamento, não é da alegria, porque a alegria sugere aquele sorriso em que tudo está bem.
Não é desse tipo de alegria. Talvez a melhor seja a carta do contentamento. Aquele que vê Deus em meio à tempestade. Aquele que percebe a manifestação de Deus em meio às circunstâncias. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aqui ele faz uma exortação. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. E aí ele continua: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Pausa. Aos ansiosos, aqueles que não conseguem viver as lutas no dia de hoje, que estão vivendo a experiência da luta do amanhã antes de que o amanhã chegue. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E qual que é a recompensa de apresentar os seus pedidos a Deus? É Deus fazer tudo o que está no seu coração? Não, ele diz que a recompensa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede toda a compreensão. Como que você pode estar sentindo paz? Você está louco? Com esse diagnóstico você está em paz? Você está louco? Com esse trabalho que você tem, você sente paz? Você está louco? Com essa situação financeira você sente paz? Você está louco? Como que você pode sentir paz passando por tudo isso? A paz que excede a compreensão, a paz que excede, que vai além, que transborda o entendimento. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele vai dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A nossa célula está vivendo uma experiência muito interessante, porque a ideia da célula semente é introduzir alguns irmãos no universo, no ambiente do encontro em células, mas também é discipular, então eu não dou exatamente o mesmo estudo. E aí você vê algumas pessoas, uma que está afastada do trabalho falou assim: nossa, nunca senti tanta paz no meu coração. Está afastada com enfermidade. Aí a outra me chega e fala assim: nossa, as coisas estão difíceis, mas eu nunca senti tanta paz. E aí eu começo a perceber que o Evangelho de Jesus faz sentido. Faz sentido. Faz sentido porque não é sobre passar ou não passar pelo sofrimento, é como nós passamos. É numa entrega, é numa renúncia, porque é muito comum, queridos, que pessoas que frequentam só uma igreja, que elas amargurem na primeira tribulação. E quantas vezes eu, como pastor, não tive que lidar com a amargura de gente decepcionada com Deus e que na primeira amargura largou. Não quero mais congregar, eu estou de mal com Deus. E quero te dizer que eu, na morte da minha mãe, fiquei de mal com Deus. Eu não podia parar de congregar porque eu era o pastor. Como que eu vou parar de congregar, né? Mas aí você vai compreendendo que assim, não é sobre viver o sofrimento. E que bom que eu era o pastor e eu não podia ficar de mal de Deus sem congregar. Porque aí Deus vai abrindo os seus olhos e vai falando: olha, não é sobre a sua vontade, é sobre a minha vontade revelada. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E aí você vai começando a compreender coisas que você não compreendia antes. Eu não quero chegar na minha velhice amargurado como muitos velhinhos que eu conheci.
Mas eu vi alguns velhinhos, eu vou continuar já a leitura do texto, que quando você conversa com ele tem paz. Esses são os velhos mais legais. Amém, já. Segunda voz aí. Porque não está na Bíblia, mas podia estar. Ando devagar, porque já tive pressa. Trago esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só trago a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Mas aí como eu vivo? Como eu vivo? Como que eu vivo, Petrônio? O nosso velhinho mais old school, mais moderno, é um velho novo velho. Ele vive conhecendo as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir e é preciso chuva para florir. Esqueci o restante. Acho que eu estou ficando velho. Acabou, né? E não conhecer as... não, mas é porque ele fala que talvez viver a vida seja conhecer o ritmo, conhecer a marcha e seguir em frente. Acho que é sobre isso. Eu queria partilhar isso com vocês, gente, porque o apóstolo Paulo poderia ter escrito facilmente essa canção. Porque é o que ele acaba de dizer aqui, Filipenses, é o que Paulo fala. Estão entendendo, gente? Vamos colocar no inário, coloca Jesus no final. Na década de 90 tinha muito cantor evangélico que fazia isso. Você pegava uma música, colocava Jesus no final e aí virava gospel, né? Vamos fazer isso, Petro. A gente pega a música aí. Porque, irmão, finalmente, irmãos, versículo 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, meme no Instagram não vai fazer você pensar nessas coisas, cara. O que o apóstolo Paulo nos questiona, de alguma forma, é com o que você alimenta a sua mente, com o que você alimenta o seu coração. Você passa dias rolando tela, cara. Vai alimentar a sua alma com uma boa leitura cristã. Vai fazer um mínimo de atividade física para oxigenar o seu cérebro. Vai orar. Vai cantar. Cante louvores. Sai da tela, vai viver a vida, vai amar e ser amado. Um dia eu estava rolando tela e tinha um cara pegando uma onda. Eu falei, nossa, que da hora. Aí veio, acho que foi o Espírito Santo que falou para mim, quem está pegando a onda não é você não, você só está vendo alguém que está vivendo. Você está parado aí no seu quarto, que nem uma lesma, e o cara está vivendo a vida e você está aí, você está aí fingindo, mas não é você que está pegando a onda. Então compra uma prancha, você. Não comprei, não ouvi Deus, é por isso que eu vivo desse jeito, né? Comprei uma moto. Mas a gente vai vivendo. Vocês entenderam qual que é o conceito que está por trás? O que você está alimentando? Porque você está vendo a vida do outro passar pelo Instagram. Aí você está vendo o cara dançando. Você fala, nossa, que muito louco, o cara dança muito. Mas não é você que está dançando. Vai pedir para o cara te ensinar a dançar. Tem um cara topzera aqui da igreja que dança desse jeito aí, sabe? Mas é ele, eu queria aprender com ele. Não quero ficar olhando ele. Então, a gente tem a vida para experimentar. E a gente está sendo roubado. Acho que é sobre isso, a gente está sendo roubado. E é na cara dura. Alimenta o seu pensamento com coisas que são bacanas, que são agradáveis, que alegrem o coração de Deus. E o Deus da paz, o que ele promete? Estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Aí eu tenho vontade de sapatear. Tem gente que fala assim, a nossa igreja é legal, mas parece que falta um retedezinho. Porque assim, eu entendo, irmãos, você que tem essa reclamação. Eu sou um batistão clássico, mas tem hora que eu tenho vontade de falar, cara, Deus está comigo, que legal. Glória a Deus, arrébias, fogo, terra. Entenderam? Porque, cara, é muito bonito, cara. Quando Deus abre os nossos olhos, você está sem dinheiro. Você está com a sua família dentro de casa e de repente você olha e você fala assim, cara, esse menino é inteligente. Cara, a gente está com saúde.
Nossa, que macarrãozinho gostoso que a gente fez. E a gente está obtendo contentamento. Agora, quando você não está no Espírito, cara, você pode estar com tudo. Você está com grana no bolso. Ah, mas falta, a gente tem que comprar outra casa, porque essa casa aqui já não cabe mais a gente. Mas a gente tem que comprar um carro, porque esse carro aqui, não sei o quê. Aí você vai botando defeito em tudo. Aliás, eu me lembrei que eu já falei sobre isso. Se Deus está mandando eu repetir, é porque teve gente que não aprendeu. Que tem gente que estraga o rolê todo, cara. E aí eu te peço em nome de Jesus, para de ser aquele que estraga o rolê. Que tá tudo legal e você vai encontrar o que falta e não aquilo que, sabe? Eu não estou diminuindo a sua dor, porque eu sei de gente aqui que está muito dolorida, por isso que a gente está pregando sobre isso. Mas é como você passar o sofrimento em meio ao sofrimento. E eu quero mais uma vez orar, Deus, abre os olhos dos meus irmãos, para que possam te ver, te perceber, para que estejam conectados contigo, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E que o Senhor dê paz a eles em meio aos seus sofrimentos. Senhor, é essa oração. Eu sei que alguns de nós ainda estamos vivendo a experiência do luto. Uns perderam pai, outros perderam mãe. Outros perderam filhos, como a dona Mara, que falou comigo ontem no Instagram. E eu quero abençoá-la nesse instante, Senhor. Onde quer que ela esteja, que ela encontre a paz do Espírito. Paz que excede toda a compreensão. Também quero orar, Senhor, porque alguns dos meus irmãos estão vivendo crises financeiras. E talvez alguns angustiados pelo futuro. Que o Senhor dê sabedoria na administração, mas acima de tudo paz que excede a compreensão. Quero orar pelos meus irmãos que sonham em ter filhos, Pai. E é muito interessante porque nesse auditório tem alguém orando para ter filho. Tem alguém que já orou por ter filho e foi concedido. E tem gente que já orou e não foi concedido. E é muito difícil a gente conversar sobre esse tema sensível, Senhor. Mas Deus, que o Senhor traga paz. Que a sua plena presença invada o coração dos meus irmãos, Pai. Peço também cura. Mas mais do que a cura física, a cura da alma, Senhor. Queria orar pelos irmãos que estão presos nos vícios, Pai. Mas algumas vezes eu vejo que antes do vício, o que nos aprisiona é a nossa mente, Senhor. Liberta-nos na nossa mente, liberta-nos de nós mesmos. Quero orar, Senhor, por todos os outros problemas que o meu coração, a minha mente humana não consegue compreender, mas que estão diante de nós aqui. Pessoas frustradas com a vida, pessoas que estão vivendo a experiência da depressão, e que só veem trevas diante de si. Como o Senhor um dia ministrou para mim, as trevas e a luz são a mesma coisa. Que o Senhor abra os olhos, devolve a esperança e encha de paz, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que você saia daqui essa manhã experimentando a paz, o shalom que excede toda a compreensão. Que guardaria a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida e coração em Cristo Jesus. E que nós sejamos inundados com o amor de Deus. Porque nós cremos que Deus nos ama. E que somos filhos amados, em quem o Senhor se compraz. E que a graça de Jesus, que não vem por mérito, porque nenhum de nós mereceria, mas vem gratuitamente no amado. E que o consolo e a paz do Espírito Santo, o ensino do Espírito, esteja sobre nós e sobre todos os grupos reunidos em Jesus, 2 ou 3 reunidos em humildade, que quebrantam o seu orgulho e aprendem a viver em Deus, na dependência do Espírito Santo. Quer sejam em países em conflito ou sem conflito, quer sejam em países, em estruturas, mas que a paz os encontre, a tua presença os encontre. Sobre os meus irmãos, dá olhos bons. Assim oramos, em nome do Cristo. Amém e amém.